O amilenista diz que a Igreja, atualmente, cumpre as promessas do Antigo Testamento dadas a Israel em relação às bênçãos terrenas. Olhemos em volta e examinemos se o que vemos no presente corresponde a esta afirmação. Há muitos lugares nas Escrituras aos quais poderíamos recorrer, mas nos restringiremos a dois, um do primeiro livro da Bíblia e outro do último. Em Gênesis 12, verso 1, Deus diz a Abrão para ir para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 5, ele chega a Canaã, e Deus diz que é esta terra a que ele estava se referindo. No capítulo 13, versos 14 e 15, Deus lhe diz que a terra que ele estava olhando pertenceria a ele e à sua semente, para sempre. Isto é reafirmado no capítulo 15, verso 7. Nos versículos 8 a 21, Deus soleniza sua aliança, indicando que Abrão pode ter certeza de que é esta terra, que lhe será dada. Verso 18. Além disso, Deus identifica os limites da terra. Versos 18 a 21. O amilenista diz que estas promessas nunca serão cumpridas literalmente, mas afirmam que elas tenham uma realização espiritual presente na Igreja. Porém, nas passagens que citamos, Deus mostra a Abrão uma terra literal e deixa claro que é esta terra a que ele está se referindo, com limites precisos. Em Gênesis, quando terra é usada, denota uma terra literal. Por exemplo, no capítulo 15, verso 13, Deus diz: a tua descendência será estrangeira numa terra que não é deles. Isto é o Egito, e isso foi cumprido literalmente. José, Gênesis 50 versos 24, não tem dúvidas de que a terra que Deus jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, era a terra literal de Canaã, pois ele diz que é para lá que Deus os levará. Moisés, em Êxodo 32 versos 13, está igualmente certo disso. O amilenista tenta contra-atacar dizendo que, sim, os santos do Antigo Testamento acreditavam que era literalmente a terra de Canaã, mas à luz do Novo Testamento, podemos ver que ela foi feita para ser tomada espiritualmente, nas bênçãos presentes da Igreja. O problema com esta visão é que em nenhum lugar, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nos é dada a menor indicação de que as palavras de Deus a Abraão não foram entendidas literalmente, em nenhum lugar a promessa é anulada ou transferida para a Igreja. Pelo contrário, as Escrituras do Novo Testamento afirmam e referem-se literalmente à terra de Canaã. Em Atos 7 versos 3 a 8, Estevão diz aos seus acusadores que a terra, verso 3, é esta terra em que agora habitais, verso 4, e que esta era a terra que Deus havia prometido a Abrão e à sua descendência, verso 5. Não poderia ser mais claro que o Novo Testamento reafirma a promessa da terra literal aos descendentes literais de Abraão. Em Hebreus 11 verso 9, disse que Abraão peregrinou na terra da promessa. Esta tem que ser a terra literal. Assim, o estatuto da terra da promessa não mudou, e as promessas relativas a ela guardam cumprimento. Passamos para Apocalipse 20. O amilenista diz que esta passagem fala do presente, que os 1000 anos são a era atual, que a prisão de Satanás é a sua derrota na cruz, que a primeira ressurreição é o que uma pessoa experimenta quando recebe a salvação, que os crentes estão atualmente reinando com Cristo, e que isso continuará até que os mortos ressuscitem juntos, no fim do mundo. Agora, tomemos a interpretação do amilenista pelo seu valor nominal, e imediatamente podemos ver 3 grandes problemas. Primeiro, Apocalipse 20 verso 2 diz que Satanás será amarrado durante todo o reinado de Cristo. O significado disso nos é dito no versículo 3, para que não engane mais as nações. Olhemos em volta e perguntemos se esta é uma declaração apropriada das atuais condições do mundo. É totalmente inapropriado. Escrituras escritas sobre a era atual, como 2 Coríntios 4 versos 3 e 4, descrevem vividamente como Satanás cega as mentes dos incrédulos, e nós, crentes, não estamos imunes aos seus ataques. A descrição em 1 Pedro 5 verso 8, de um leão que ruge e que anda em busca de quem possa devorar, dificilmente retrata alguém que está preso e incapaz de influência. Veja mais algumas passagens como evidência da atividade atual de Satanás. Atos 5 verso 3, 2 Coríntios 11 verso 14, Efésios 2 verso 2, 1 Tessalonicenses 2 verso 18, e 2 Timóteo 2 verso 26.
E as manchetes diárias testemunham a eficiência de Satanás em enganar as nações. Segundo, Apocalipse 20 versos 3, 7 e 8 nos diz que, depois dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período de tempo e enganará as nações novamente. O amilenista afirma que a era atual continuará até o fim do mundo, quando todos serão ressuscitados e julgados, e o estado eterno começará. Isto não deixa espaço para nada que corresponda à libertação de Satanás. Se, como eles afirmam, o aprisionamento de Satanás é a sua derrota na cruz, então seria desfazer a obra da cruz se ele fosse desamarrado e solto. Não há, no esquema do amilenista, nenhuma explicação para a libertação de Satanás depois do milênio. Terceiro, Apocalipse 20 verso 4 afirma que os mártires viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O amilenista diz que esta ressurreição, verso 5, refere-se à vida espiritual obtida quando uma pessoa confia em Cristo. Se sim, o que o versículo 5 quer dizer quando diz que os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos? Não pode significar espiritualmente, pois estas pessoas não são salvas. Se eles forem honestos, serão forçados a admitir que se trata de uma ressurreição literal. Está muito claro no final do verso 4, que diz, e viveram, e no início do versículo 5, temos outro significado totalmente diferente, apesar do fato de que o contexto e a linguagem deixam claro que esses versículos descrevem um contraste na experiência, isto é, ressurreição literal, entre dois grupos diferentes. A interpretação amilenista viola o ensino claro da passagem. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20 versos 4 e 5. Assim, olhando para as condições atuais, vemos que a doutrina milenista não resiste a um exame minucioso. Tanto a promessa da terra como a promessa dos santos reinando com Cristo exigem cumprimento literal no futuro. Acreditamos que uma passagem das Escrituras deve ser interpretada de acordo com o seu vocabulário e gramática, levando em conta o seu contexto, e comparando-a com outras Escrituras. Em outras palavras, as Escrituras querem dizer o que dizem e dizem o que significam. Se abandonarmos este princípio, então a Escritura pode ser entendida como significando tudo o que o leitor desejar. Muitos amilenistas acreditam na inspiração plenária das Escrituras, e geralmente, defendem o mesmo método. Em muitas doutrinas importantes, como o nascimento virginal e a ressurreição, as Escrituras são interpretadas como significando o que dizem. Mas então, no caso de profecias relativas ao futuro, eles abandonam esse método, substituindo-o por um método alegórico, no qual declarações claras das Escrituras são espiritualizadas e transformadas em significado seja o que o indivíduo escolher. Mas, procuraremos mostrar algumas das inconsistências de tal método de interpretação. Deus fez muitas promessas a Abraão em Gênesis nos capítulos 12 a 15. Alguns exemplos são que ele teria um herdeiro, que ele seria o pai de muitas nações, que dele sairiam reis, que seus descendentes seriam escravos no Egito, que eles sairiam dessa escravidão. Todas essas profecias foram literalmente cumpridas. Assim, para as promessas relativas à terra, que fazem parte da mesma aliança, podemos esperar que também serão cumpridas literalmente. A consistência da interpretação exige isso. Agora, considerando as promessas à descendência de Abraão nas mesmas passagens, o amilenista, ao tentar fazê-las referir-se à Igreja, aponta para passagens do Novo Testamento onde o termo, a descendência de Abraão aparece, e ela é usado para todos os crentes, e diz que estas promessas referem-se à semente espiritual de Abraão e não aos seus descendentes literais. Mas a consistência da interpretação não permite isso. Em Gênesis 15 verso 13, Deus lhe diz, a tua descendência será estrangeira numa terra que não é deles. Esta é a permanência de Israel no Egito e refere-se aos seus descendentes literais.
Disse também que as promessas da aliança foram dadas à descendência de Isaque, Gênesis 17 verso 19, e à descendência de Jacó, Gênesis 28 verso 13. Estes devem ser os descendentes literais e não podem significar os crentes do Novo Testamento, pois nunca somos chamados de semente de Isaque ou semente de Jacó. Outras referências à palavra semente em Gênesis incluem capítulo 7 verso 3, capítulo 9 verso 9, capítulo 38 verso 8, capítulo 46 verso 6 e capítulo 48 versos 11 e 19. Em cada uma destas passagens, deve referir-se a descendentes literais. Por razões de consistência, as referências na aliança de Deus também devem referir-se a Abraão. A promessa a Davi de que seu trono seria estabelecido para sempre, segundo Samuel 7 versos 12 a 16, está embutida em outras profecias que foram literalmente cumpridas, que ele teria um filho, que este filho construiria o templo, que ele seria castigado pela iniquidade, mas que a misericórdia de Deus não se afastaria dele. Davi esperava o cumprimento literal de toda a profecia, versos 18 a 29, e, com base na consistência, também podemos esperar o cumprimento literal. Outras passagens do Antigo Testamento como Salmos 22, Isaías capítulos 7, 11, 53 e 61, e Miqueias 5, que predizem a primeira vinda de Cristo, que ele seria descendente de Davi, que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, descrições de seu ministério terreno, detalhes de seus sofrimentos e morte, foram certamente cumpridas literalmente. Além disso, no Antigo Testamento, numerosas passagens falam da sua segunda vinda, do seu retorno à terra, dos julgamentos, de um futuro abençoado para Israel, com bênçãos fluindo para as nações, e de um tempo de paz e justiça sem precedentes. Muitas vezes estes estão junto com profecias de sua primeira vinda, por exemplo, em Isaías 61. Não negamos o cumprimento literal de Isaías 53 na sua primeira vinda. Como podemos então negar o cumprimento literal de Isaías 11 em sua segunda vinda? Não faz sentido dizer que, quando os profetas escreveram sobre sua primeira vinda, isso significava literalmente, mas quando escreveram sobre sua segunda vinda, isso significava espiritualmente. Chegando agora ao Novo Testamento, em Lucas 1 verso 31, Maria é informada de que ela conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome de Jesus. Não duvidamos da interpretação literal destas palavras. Então, imediatamente lemos: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Versos 32 e 33. O amilenista não pode ter as duas coisas. Se ele considera os detalhes do nascimento do Senhor como literais, então ele também deveria considerar o reinado sobre Israel no trono de Davi como sendo literal. O amilenista tenta negar o milênio literal alegando que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Mas, como já mostramos, o amilenista abandonou a interpretação literal muito antes de chegar ao Apocalipse. Finalmente, consideremos a rejeição do amilenista do significado literal de Apocalipse 20. Fazer isto com base no fato de o Apocalipse estar cheio de símbolos não servirá. Sim, existem muitos símbolos, mas esses símbolos denotam coisas que são literais. Por exemplo, no capítulo 1 verso 12, os candeeiros são símbolos, mas representam algo real, 7 igrejas, verso 20. O Cordeiro, capítulo 5 verso 6, é o Senhor Jesus Cristo, embora ele não seja literalmente uma cordeiro. O uso da figura não anula a realidade do que está sendo retratado. Assim é no capítulo 20, a corrente, por exemplo, no versículo 1 é figurativa, mas a prisão de Satanás, que ela representa, é real. O uso de imagens enriquece as escrituras e aprofunda a nossa compreensão delas, mas não elimina a realidade dos eventos literais descritos. Assim, o amilenista é inconsistente em sua interpretação das escrituras, usando o método literal em geral, mas mudando para o método alegórico para a profecia, ou pelo menos para alguma profecia, pois ele nem sequer é consistente com a profecia. Quando se trata da primeira vinda do Senhor, eles interpretam literalmente, mas quando se trata da sua segunda vinda, eles abandonam um método literal.
Quando usamos consistentemente o mesmo critério de interpretação, o método histórico-gramatical, então concluímos que haverá um milênio literal e futuro, quando Cristo reinará sobre este mundo.